Olá, bem-vindo ao nosso canal Planta em Pote. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso de uma forma simples que todo mundo compreenda com um pouco mais de facilidade, tá certo? E criamos também, esse canal para ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Santa Mônica. Ajude você também. E ajude também o nosso canal. Clique no like, o joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva. Isso ajuda muito o nosso trabalho aqui. Nós já temos mais de 360 vídeos aqui no nosso canal. Muitos vídeos elas estão separadas, organizadas em seções que aqui nós denominamos de playlist, tá certo? Então, nós temos playlists de substratos, adubos, doenças, pragas, cultivo de ambiente de cultivo e muito mais. Se vocês puderem assistir, seria bem interessante, é todo gratuito. Hoje iremos comentar sobre mais 3 erros que eu cometi na minha vida profissional no cultivo de plantas em vasos. São 3 situações bem interessantes, né? A gente vai fazer o comentário aqui, tá certo? Fique até o final desses vídeos, que são informações bem importantes. É melhor aprender com os erros dos outros do que cometer esses erros, correto? Então vamos lá, vamos assistir esse vídeo que está muito interessante, tá certo? Aproveito esse momento para apresentar um dos meus trabalhos, esse livro Cultivo Moderno de Orquídeas, da minha autoria e de mais 2 colegas. Esse livro aqui está em 12 capítulos. Eu vou apresentar para vocês a parte do controle de praga. O primeiro erro, né, que a gente acaba pegando essas informações, tá certo, das revistas, né, das literaturas mais antigas, é simplesmente o uso de pedras, né, ou no nosso caso nós utilizávamos muito o caco de telha no fundo do vaso no intuito de melhorar a drenagem, tá certo? E isso exatamente é o contrário que ocorre, né? Quando você acaba colocando o material no fundo do vaso, você acaba, na verdade, diminuindo, né, a altura do substrato. O que acontece, na verdade, é que quando você coloca, tá certo, pedras ou caco de telhas com esse intuito de melhorar a drenagem, na verdade você está diminuindo a drenagem. Isso ocorre porque você acaba diminuindo, tá certo, a altura do substrato dentro do seu vaso. E com a diminuição você tem uma maior retenção de água. Então isso, na verdade, você está diminuindo, tá certo, o sistema da drenagem do seu substrato, vocês estão entendendo? Então, por muito tempo a gente fazia isso, ok? Com, na verdade, essa intenção. E depois nós corrigimos isso, tá? E não utilizamos mais essas pedras, né? Esses cacos de telha, principalmente para a drenagem. Utilizamos em algumas plantas que são altas o peso, mas como âncora, para que as plantas não tombem, tá certo? Mas não para a drenagem, tá certo? O segundo erro, também por falta de informações, né? É uma situação em que muitas vezes a gente achava que o substrato, né, pudesse durar por vários anos, ok? Então, no caso nosso de cultivo de orquídeas, principalmente as orquídeas epífitas, nós utilizávamos basicamente a casca de pinos tratado mais a casca de arroz carbonizado, tá certo? Normalmente numa proporção de 70-30, ok?
Mas com o tempo, né, após 5, 6, 7 anos, nós percebíamos, né, que esse substrato de maior durabilidade, elas acabavam, tá certo, perdendo o volume dentro dos seus vasos, tá certo? Então, principalmente quando você utiliza substrato de fonte orgânica, tá certo? Elas têm, na verdade, tá, um tempo, digamos assim, da sua durabilidade, e depois ela vai diminuindo, tá certo? Então, esse tipo de informações quase vocês não vão ver, tá certo? Porque muito pouco se pesquisa a respeito da durabilidade do substrato, mesmo substrato, tá certo, que tenha uma maior durabilidade, tá certo? Então, com o tempo você vai ter que repor, né, ou substituir, tá certo, aquele substrato que você utilizou, tá? Nesses casos, né, a maioria dos casos, com plantas, digamos assim, de longa durabilidade, né, de longevidade grande, tá certo? Aproveito essa oportunidade para apresentar para vocês um dos meus trabalhos, esse livro, Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, da minha autoria e mais 2 colegas. Esse livro está escrito em 10 capítulos, tudo sobre a parte de cultivo de plantas, né? E aqui o capítulo de classificação das espécies. O terceiro erro que vale aqui comentar também, né? A minha família, a gente trabalhou muito com granjas, né? Com frangos, principalmente frangos para a produção de ovo galado, né? Ou seja, ovo matriz, tá certo? Então, nós tínhamos, né, o esterco de galinha excedente, e nós fazemos todo o tratamento para a utilização desse esterco. O problema é que a ração basicamente era industrial, né? Então é uma ração que tem altas concentrações, tá certo? De sais, né? De minerais, tá certo? E isso ocasionava uma salinização excessiva, tá? Do esterco, tá certo? Para, digamos assim, o uso agrícola, ok? E em várias ocasiões eu acabei utilizando esse esterco, mesmo em pequenas concentrações, no cultivo de orquídeas epífitas, tá certo? E realmente eu percebia, tá certo? Eu percebia, tá, a intoxicação, tá certo? Principalmente das orquídeas, tá certo? Das orquídeas epífitas. Foi um erro que eu cometi, mas depois, né, mas depois dessa verificação da salinidade, tá certo? Inclusive queima das folhas, a gente parou de utilizar esse produto para cultivo dessas plantas, orquídeas epífitas, tá certo? Vocês viram, né, que mesmo a gente que trabalha com todo cuidado acaba tendo alguns dos erros, né, na verdade, que muita gente ocasiona aí com relação às suas plantas, tá certo? Então, e é muito mais fácil aprender com os erros dos outros, certo? Então, gostaria que vocês passassem, né, compartilhassem esses vídeos, né, essas informações bem interessantes, tá certo? Para com os seus amigos, tá certo? E você que tem dúvida, ou você que tem sugestões, tá certo, de vídeo, encaminhe para a gente, ok? Isso ajuda muito o canal aqui, ajuda muita gente que está assistindo o nosso trabalho aqui, tá certo? Como em todos os vídeos, a gente dedica os vídeos para as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje estamos dedicando o vídeo para o Lar Santa Mônica. Eles acolhem meninas abusadas sexualmente, tá? E eles estão precisando de muitas coisas, né, que você pode ajudar, né? Alimentos não perecíveis, roupas, brinquedos, tudo que você puder doar. E peço a sua ajuda também para o nosso canal, ok?
Já estamos com mais de 370 vídeos, né? Com muita coisa, tá certo? Muitas informações. Mas para isso a gente precisa, para continuar com esse trabalho, nós precisamos de uma coisa simples de vocês, né? Clicando no joinha, tá certo? Se inscrevendo no canal, seria muito importante para a gente, ok? Aguardo vocês nos próximos vídeos. Muito obrigado!